arte que... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Narrando Livros e como primeiro livro, consequentemente primeiro vídeo desse canal, teremos a leitura de A Odisseia, de Homero. Esse que é um dos poemas épicos mais famosos de todos os tempos e considerado dos cânones, da literatura ocidental, junto da Ilíada. A primeira parte de toda essa história que é narrada aqui. Então, bom, vamos começar. Introdução. Das duas epopeias que se encontram na origem da literatura grega, uma ilustra o poder de expansão da raça. Evoca o estabelecimento dos gregos na costa da Ásia. Graças à Ilíada, a Guerra de Troia, um dos mais notáveis episódios dessa empresa passou a ser o acontecimento simbólico da força conquistadora dos helenos. A faculdade de adaptação que, acrescentada ao espírito de aventura, fez que esse povo apegado à terra se vergasse de tal forma a novas condições de existências que, mal despertou para a poesia, se revelou capaz de conceber e de apreciar o poema do mar, que é a Odisseia. Quando descem das regiões do norte, os aqueus ignoram tudo sobre o mar, e parece até que, em sua língua, não possuem termo que o designe, mas o mar solicita-os de todos os lados. Nessa nova região, onde se insinua mediante baías inumeráveis, onde as ilhas balizam o largo, onde a limpidez do ar parece tornar ainda mais próximas as costas vizinhas. Respondem os gregos ao seu apelo e, a fim de se treinarem na arte da navegação para a qual o mar os convida, encontram eles mestres que os precederam nas paragens do mar Egeu. Não é aos fenícios, embora frequentemente lhes tenha sido atribuído tal honra, mas aos egeus que os gregos devem as primeiras noções e os rápidos progressos numa arte que anteriormente desconheciam. Sob muitos outros respeitos, os gregos são tributários dos egeus cretenses, de que mais tarde só se guardavam vaga recordação, mas cuja brilhante civilização se cruza ainda, durante o período micênico, com a contribuição primariamente helênica. Os aqueus, mantendo embora sua língua e suas divindades, sua organização feudal e familiar, sofrem, até no domínio social e religioso, a influência daqueles que vão suplantar. E deles tomam muita coisa, principalmente no que tange à vida prática. A deles tomam muitas coisas, e também recorrem para decorar as formidáveis palácios. Por eles são instruídos no cultivo da vinha e da oliveira. Deles aprendem os segredos da navegação. E por seu turno, logo se tornam povos do mar, como desde o século XIII a.C., designados nos textos egípcios. No século seguinte chega o último bando de invasores, os dórios, que vão instalar-se na Tessália, na Grécia Central, no Peloponeso, em Creta, recalcando os aqueus e fazendo suceder ao brilhantismo do período micênico os tempos obscuros da Idade Média helênica. Mas os aqueus buscam por mar refúgio na Ásia e, nesse solo onde seus antepassados haviam sido vencedores, invocam, em dias menos felizes, a recordação dos feitos pretéritos. Seus aedos celebram-lhes as façanhas gloriosas e, reatando por essa forma o presente com o passado anterior à invasão dórica,
Isso contribui para que, por alturas do século IX a.C., floresça, na Eólida e na Jônia, a epopeia homérica, manancial de toda a poesia grega. Foram estas, segundo parece, as condições e a época em que essa epopeia foi escrita. Todavia, é fácil entrever nela vestígios de mais remotas eras. O poeta da Odisseia recebe, de uma linhagem de aedos precedentes, as fórmulas métricas que também se adaptam ao fim do verso hexametro, as comparações, as perífrases que, no transcurso dos anos, se foram enriquecendo com as inovações e contribuições de cada um. A arte da composição épica, há um tempo a oratória e a narrativa, a versificação engenhosa e maleável, a língua composta, instrumento de arte, diversas coisas da linhagem falada. Certos vocábulos remontam a um passado tão distante que o sentido deles há muito se obscureceu. O poeta explica-os à sua maneira, segundo etimologia pouco seguras. Atena, de rosto de coruja, converte-se para ele em Deus de olhos brilhantes. Atribui a Hera somente os grandes olhos, e não a cabeça de vaca que lhe era provida. E quanto a Agrifontes, o meteoro de deslumbrante alvura, ele o transforma em um mensageiro rápido. O poeta deve ainda a seus predecessores o dado, e sem dúvida, esforço do poema. Na Odisseia que chegou até nós, discernimos os elementos de uma obra mais arcaica e rudimentar, inspirada no labor e nos perigos, bem como nas aventuras maravilhosas e terríveis dos homens do mar. Nosso texto deixa pressentir, inicialmente, em numerosas descrições técnicas, onde acompanhamos a manobra e a ancoragem, onde vemos o marujo erguer o mastro e soltar a vela, ou, acostando-se à margem pela polpa, escorar na areia aquela embarcação que trouxe para a terra. Essas minúcias de que está repleta a nossa Odisseia aproximam-nos das eras remotas em que os aqueus se iniciavam na arriscada arte de navegar. Mas eis que, depois de uma cabotagem prudente ao longo das costas ou uma breve travessia à ilha próxima, eles ousam contornar os promontórios do Peloponeso, Ítaca, rochedo descalvado, com Zacinto e Same. Assinala a oeste da Grécia a linha divisória entre as águas do Levante, mais familiares, e as do Poente, envolvidas em mistério e terror. Daí procede sua importância, e de suas margens partiu o varão audacioso que não teme transpor, entre os dois fatídicos penhascos, o estreito de Cília e Caríbdis. Penetra no mar Tirreno, povoado de monstros, de prodígios, e como todos os que vão para longe, ele traz de suas viagens narrativas maravilhosas que formam o núcleo originário da primeira Odisseia. Bom, para aqueles que ficarem curiosos, eu deixarei o resto da introdução para leitura própria, porque senão vai ficar muito longo e, bom, nós temos que começar. Esse livro é dividido em episódios e narrarei a vocês a primeira. Episódio número 1. Invocação à Musa. Canta para mim, ó Musa, o varão industrioso que, depois de haver saqueado a cidadela sagrada de Troade, vagueou errante por inúmeras regiões, visitou cidades e conheceu o espírito de tantos homens. O varão que sobre o mar sofreu em seu íntimo tormento sem conta, lutando por sua vida e pelo regresso dos companheiros. Mas ai,
nem assim logrou satisfazer seu desejo de salvá-los. Permaneceram, em consequência de cegueira, insensatos, e também devoraram os bois de Hélio e Périon, o qual os privou do dia do regresso. Deusa, filha de Zeus, conta-nos, a nós também, algumas destas façanhas, começando onde quiseres. Encontravam-se já na pátria todos os outros heróis que, na guerra ou sobre as ondas do mar, haviam escapado da morte violenta. Ulisses era o único que todavia ansiava pelo regresso e pela esposa, retido, como estava em gruta profunda, pela veneranda ninfa Calipso, deusa entre as deusas, que ardia no desejo de o tomar como esposo. Mas quando a roda do tempo chegou ao ano em que os deuses haviam fiado sua volta ao lar, em Ítaca, nem sequer então e na companhia dos entes queridos, ele chegou ao fim de suas provações. Todos os deuses o lastimavam, com exceção de Poseidon, o qual com rancor implacável perseguia o divino Ulisses até seu regresso a seu país natal. Ora, o deus tinha ido à longínqua região dos etíopes, povo que habita nos confins da terra e que se reparte em 2 ramos, um a poente e outro a nascente. Aí assistia com prazer, sentado à mesa do festim, uma hecatombe de touros e de cordeiros, enquanto os demais deuses se reuniam em assembleia no solar de Zeus Olimpo. O primeiro a dirigir-lhes a palavra foi o pai dos homens e dos deuses. Parava-lhe na mente a recordação do irrepressível Egisto, morto pelo famoso Orestes, filho de Agamenon. Estimulado por ela, assim falou aos imortais. Ah, de que maneira os mortais censuram os deuses, a dar-lhes ouvidos. De nós provém todos os males, quando afinal, por sua insensatez e contra a vontade do destino, são eles os autores de suas próprias desgraças. Haja visto o Egisto que, indo de encontro ao destino, desposou a legítima mulher do Atrida e matou este logo após o regresso, sabendo, entretanto, que uma cruel morte o aguardava. Pois que nós, próprios anteriormente, por meio de Hermes, o vigilante Agrifontes, o havíamos dissuadido de o matar e de lhe cortejar a esposa. Uma vez que Orestes, logo que se tornasse adolescente e sentisse saudade da pátria, vingaria a morte do Atrida, seu pai. Estas as palavras de Hermes, que não conseguiram vergar o ânimo de Egisto, e agora expiou de uma vez todos os seus crimes. Atena, a deusa de olhos brilhantes, respondeu-lhe: Filho de Crono, meu pai, dominador supremo, muito justa foi a morte que derrubou esse homem, e morra como ele todo aquele que praticar crimes da mesma espécie. Confrange-se-me, porém, o coração, ao lembrar o prudente Ulisses, esse infeliz que há tanto tempo sofre, longe dos entes queridos, numa ilha circundada pelas ondas, que emerge do meio do oceano. A ilha é coberta de árvores. Lá reside uma deusa, filha de Atlas, deste espírito malévolo que conhece os abismos de todo o mar e sustenta sozinho as potentes colunas que separam a terra do céu. Sua filha retém cativo o infeliz que se desfaz em lamentos. De contínuo empiada em seduzi-lo, com expressões de ternura e de lisonja, no intuito de levá-lo a se esquecer de Ítaca. Mas Ulisses, ansioso por contemplar, mas que não fosse a fumaça que se envolva de sua terra, suspira pela morte. E teu coração, ó rei do Olimpo,
permanecerás simplesmente insensível? Acaso não te comprazias nos sacrifícios de Ulisses, naqueles que ele te oferecia, junto às naus dos argivos, na vasta planície de Trode? Por que motivo, pois, ó Zeus, te mostras tão irritado contra ele? Zeus, amontoador das nuvens, em resposta lhe volveu: minha filha, que palavra te escapou da barreira dos dentes? Como poderia esquecer-me do divino Ulisses, que a todos os mortais supera em inteligência e que, mais que nenhum outro, ofereceu sacrifícios aos deuses imortais, habitantes dos imensos páramos celestes? Mas Poseidon, portador da terra, sente contra Ulisses pertinaz rancor, por causa de um ciclope a quem ele vazou do único olho, ou seja, por causa do divino Polifemo, o mais forte de todos os ciclopes. Tivera por mãe a ninfa Tosa, filha de Fórxes, um dos deuses conselheiros do mar incansável. Ela entregara a Poseidon numa gruta côncava. E é por isso que Poseidon, o sacudidor da terra, embora não tenha matado Ulisses, fala-o errar longe da pátria. Pois bem, todos os quantos aqui nos encontramos, vamos examinar a maneira de assegurar-lhe o regresso. Quanto a Poseidon, nada mais lhe resta de que depor da sua cólera, uma vez que sozinho não poderá opor resistência a todos os deuses imortais. Respondeu-lhe Atena, a deusa dos olhos brilhantes: meu pai, filho de Crono, majestade suprema, se agora apraz aos deuses bem-aventurados que o prudente Ulisses retorne ao lar, enviemos Hermes, mensageiro a Grifontes, à ilha Ogígia, para que sem tardar anuncie à ninfa de belas tranças vosso irrevogável decreto acerca do regresso do paciente. Eu própria me dirigirei a Ítaca, a fim de estimular seu filho e incutir-lhe no coração energia bastante para que convoque na ágora os aqueus de longa cabeleira e expulse todos os pretendentes, os quais não cessam de lhe matar todos os dias grande número de ovelhas e de vacas, de retorcidos chifres e de pés tortos. Enviá-lo-ei depois a Esparta e a arenosa Pilo, a fim de se informar sobre a volta de seu pai e para que entre os homens adquira honrosa nomeada. Tendo assim falado, atou aos pés suas belas e imortais sandálias de ouro, que a levavam por sobre a imensidade da terra e das águas, tão veloz como o vento. Tomou a forte lança de aguda ponta de bronze, pesada, comprida, inquebrável, com a qual ela, a filha de um pai poderoso, derruba fileiras de heróis, quando se encoleriza contra eles. Partiu, baixando desde os cumes do Olimpo, e deteve-se em Ítaca, no portal de Ulisses, no limiar do pátio, tendo em mão a lança de bronze, assumira o aspecto de um estranho, Mentes, chefe dos Táfios. Encontrou aí os arrogantes pretendentes, sentados diante da porta, sobre peles de bois que haviam abatido, e entretidos a jogar com pedrinhas no meio deles, arautos e servos diligentes misturavam nas crateras o vinho e a água, ou então lavavam com esponjas muito porosas as mesas, que iam dispondo em frente de cada um, e trinchavam carne em abundância.
Telêmaco, de divinal beleza, foi quem primeiro nela atentou. Sentado entre os pretendentes, o coração repleto de amargura, via em espírito seu valoroso pai. Pudesse ele regressar a seu solar, dar uma batida naqueles pretendentes, reassumir seus direitos senhorais e reinar em seu palácio. Assim pensava ele, sentado no meio dos pretendentes, quando deu fé de Atena. Correu direto ao átrio, indignado, intimamente. E por um estranho esperar tanto tempo à porta, aproximou-se dele, tomou-lhe a mão direita, recebeu a lança de bronze e, erguendo a voz, dirigiu-lhe estas palavras aladas: Salve, estrangeiro! Serás entre nós acolhidos como amigo. Vem primeiro jantar e, em seguida, nos dirás qual o motivo da sua vinda. Assim falando, mostrava-lhe o caminho, e Palas Atena o seguia. Entrados que foram dentro da nobre mansão, ele foi colocar a lança num armeiro bem polido, ao pé da elevada coluna, onde se alinhavam muitas outras lanças pertencentes ao paciente Ulisses. Em seguida, fez que a deusa se assentasse numa poltrona artisticamente trabalhada, sobre a qual estenderam uma cobertura de linho, e colocou-lhes aos pés um escabelo. Quanto a si, ocupou uma cadeira ornada de mosaicos, longe dos pretendentes, receoso de que ao estrangeiro, imiscuído àqueles homens barulhentos e incomodados pela balbúrdia, não agradasse a refeição. Além disso, queria interrogá-lo sobre seu pai ausente. Uma serva, trazendo consigo um belo jarro de ouro, água para se lavarem, derramou-as nas mãos de ambos sobre uma bacia de prata e colocou diante deles uma mesa polida. Uma digna governante serviu pão e muitas iguarias das que tinha de reserva. O escudeiro trinchante colocou diante deles pratos de carnes surtidas e copos de ouro nos quais, repetidas vezes, a escansão se apresentava com vinho. Entretanto, entraram os arrogantes pretendentes. Iam se sentando por ordem nas cadeiras e nas poltronas. Os arautos derramavam-lhes água sobre as mãos. As escravas atulhavam açafates de pão e os jovens servos encheram crateras de bebidas até as bordas. Todos os convivas estenderam as mãos para as iguarias colocadas diante deles. Uma vez saciado o desejo de beber e de comer, os pretendentes não sentiram em seu coração nenhuma outra necessidade, senão a do canto e da dança, que são os ornamentos de um banquete, certo? Um arauto pôs a mais bela citara nas mãos de Fêmeo, o qual, embora contrariado, cantava para os pretendentes. E enquanto Aedo arrancava da citara o prelúdio de um belo canto, Telêmaco disse a Atena de olhos brilhantes, aproximando a cabeça de sua orelha, a fim de não ser ouvido pelos outros: Caro hóspede, peço-te que não te irrites com as palavras que vou dizer. Repara nesses homens que só se comprazem de música e canto. Nada me custas, pois vivem em casa alheia e devoram impunemente os bens dos outros. O patrimônio de um herói, cujos brancos ossos, talvez espalhados sobre a areia de uma praia, apodrecem à chuva, a não ser que rolem no mar ao sabor das ondas. Ah! Se o vissem regressar a Ítaca, todos eles desejariam possuir pés ligeiros do que abundância de ouro e de vestidos. Ele, porém, morreu, de morte lamentável, nem já nutro a esperança de tomar a vê-lo. Seja quem for um habitante da terra que venha anunciar-me o meu regresso. O dia do regresso, ó não. Para ele, não despontará. Mas responde-me com franqueza. Quem és? De onde vens? Qual tua cidade? Onde residem teus pais? Em que navio chegaste?
como é que os marinheiros te trouxeram aqui? E que marinheiros eram esses? Pois não penso que tenha vindo até aqui por teu pé. Dize-me ainda, sem nada ocultar, pois que preciso de tudo saber. É esta a primeira vez que vem para cá? Ou que era hóspede de meu pai? E que muitos estrangeiros frequentavam sua casa, ele próprio era pessoa de muitas relações. Respondeu-lhe Atena, a deusa de olhos brilhantes. Pois bem, vou te falar-se sem rebuço. Declaro que sou Mentes, filho do prudente Anquilo, e sou o chefe dos Táfios, amigos de Remo. Vim aqui no navio, com a minha tripulação, sobre o vinoso mar navego e em direção a um povo de falar estranho. Vou até Mesa, buscar bronze e levo para lá uma carga de reluzente ferro. O navio ficou ancorado longe da cidade, junto do campo, no porto de Reitro, que é denominado pelo numeroso Neio. Do mesmo modo que nossos pais, desde remotas eras, nós, Ulisses e eu, nos prezamos de ser hóspedes um do outro, como pode informar-te junto ao velho herói Laertes, qual dizem que não vem mais à cidade, mas vive retirado no campo, vítima dos desgostos. Fica em companhia de uma velha escrava, que lhe serve de comer e de beber, quando seus membros sucumbem à fadiga de se arrastar através da área de seu vinhedo. Bom, eu vim hoje, por me haverem dito que teu pai voltara para casa, mas vejo que os deuses lhe embargam o regresso, pois que o divino Ulisses não morreu, está vivo ainda, retido pelo vasto mar numa ilha cercada de ondas, cativo entre inimigos selvagens, que o retém à força. Sem ser adivinho nem conhecedor do presságios, quero que, entretanto, nesse momento, predizer-te o que os imortais me inspiram, na certeza de que isso se realizará. Ulisses não restará por muito tempo longe da pátria, mesmo que o retenham preso com cadeias de ferro, descortinará de maneira de regressar, porque é um homem de infinitos recursos. Mas, por tua vez, responde e fala com sinceridade. Ulisses já tem um filho tão crescido? Na realidade, a semelhança é perfeita. Essa cabeça, esses belos olhos, são os dele. Visitávamos muitas vezes antes de sua partida para Troia, em companhia dos mais valentes argivos e suas bojudas naus. Mas desde essa data não vi Ulisses, e nem ele a mim. O prudente Telêmaco fitou e retrucou-lhe: Sim, meu hóspede, vou contar-lhe a verdade exata. Minha mãe afirma que sou filho dele. Quanto a mim, como poderei sabê-lo? Jamais alguém pode verificar por si seu próprio nascimento. Por certo, preferiria ser filho de um feliz mortal, que chegasse à velhice na plena posse de seus bens. Mas aquele de que sou filho, já que o deseja saber, coube a sina de ser o mais desditoso dos mortais. Atena, a deusa de olhos brilhantes, replicou: Não pense que os deuses reservaram à tua linhagem um porvir inglório, pois que Penélope deu à luz a um filho de tanto mérito como tu. Mas responde-me com toda a sinceridade. O que significa esse festim? Para que essa multidão? Que necessidades tens destes homens? Um banquete? Uma boda? Sim, porque refeição a escote de certo não é, e a insolência dos convivas ultrapassa, segundo me parece, todos os limites. Qualquer pessoa sensata que à tua casa viesse ficaria indignada perante semelhantes excessos. Volveu-lhe prudente Telêmaco: Meu hóspede, já que me interrogas e queres ser informado, outrora essa casa era, sem dúvida,
opulenta e irrepreensível, ao tempo em que o herói ausente ainda vivia na pátria. Mas os deuses, que nos querem mal, decretaram outra coisa e fizeram dele o mais invisível dos homens. Sua morte não teria me causado tanta tristeza, tivesse ele sido dominado juntamente com os seus companheiros, na terra dos troianos ou nos braços dos antigos. Depois de terminada a guerra, os panaqueus ter-lhe-iam crigido um túmulo, e eles teriam legado seu filho a herança muito gloriosa. Agora, porém, as arpias arrebataram-no sem glória, e ele partiu para o invisível e desconhecido, deixando-me apenas dor e lágrimas. E só a ele choro e lamento, porque os deuses prepararam-me outros males e tristezas. Todos os nobres que reinam em nossas ilhas em Duliquio, Same e na arborizada Zacinto, todos os príncipes da rochosa Ítaca, todos eles cortejam minha mãe e devoram meus bens familiares. Ela, sem recusar abertamente um matrimônio que claramente lhe repugna, não se sente com forças para pôr fim a tal situação. Entretanto, eles consomem e devoram meus bens, e dia virá em que também se desfarão de mim. Compassiva, Palas Atena lhe replicou: quanto deve sofrer pela ausência de Ulisses? E como ele com suas mãos saberia castigar esses pretendentes sem vergonha? Assomasse ele agora ao limiar de sua casa, armado de elmo, escudo e com 2 lanças, talvez como pela primeira vez que o vi em nosso solar, bebendo e divertindo-se, quando regressava de Éfira, do palácio de Ilo, filho de Mérmero, aonde fora, numa ligeira nau, em busca do veneno homicida para temperar o bronze de suas setas. Ilo, com receio dos deuses semi-eternos, negou-o a dar-lhe, mas seu pai, que muito o amava, lhe o forneceu. Se esse Ulisses, tal como o vi, agora retornasse e medisse força com os pretendentes, breves seriam os dias de suas vidas e amargas as núpcias. Mas deixemos estes por vir no joelho dos deuses. Talvez ele volte para se vingar deles em seu solar e talvez não torne a ser visto. Como quer que seja. Toma ânimo e pensa nos meios de expulsar de tua casa esses pretendentes. Vamos, preste atenção em minhas palavras. Convoca amanhã na ágora os heróis aqueus, declara-lhes tua intenção e invoca os deuses por testemunhas. Intima os pretendentes a se retirar para suas casas. Tua mãe, se o coração incita a se casar, que retorne ao solar de seu pai, que dispõe de grandes posses, afinal. Cabe aos pretendentes custear a boda e trazer em grande quantidade os presentes que se devem dar ao pai para dele obter a mão da filha. Quero dar-te prudente conselho, que assim, espero, seguirás. Equipa o melhor de teus navios, com 20 remadores, e vai colher informações acerca de seu pai. Há tanto tempo já está ausente. Talvez algum mortal te fale dele, ou, quem sabe, ouvirás algum desses rumores provenientes de Zeus, que, as mais das vezes, disseminam as notícias entre os homens. Em primeiro lugar, dirige-te a Pilo e interroga o venerável Néstor. Dali, siga para Esparta, ao palácio do louro Menelau. É ele o último dos aqueus de Enéas Couraças, que regressou. Se te disserem que teu pai está vivo e de volta à pátria, mostra-te firme, ainda 1 ano, por duros que sejam os teus sofrimentos.
Mas, se ouvires dizer que morreu, que deixou de existir, volta para a terra natal. Erige-lhe um túmulo, rende-lhe todas as honras fúnebres e dá um esposo à tua mãe. Depois de cumpridos esses deveres, cogita em teu espírito e em teu coração na maneira de matar os pretendentes em tua casa, quer servindo-te de manhã, quer às claras. Põe de lado os divertimentos infantis que já têm mais idades para isso. Ignoras o grande renome que no mundo inteiro alcançou o nobre Orestes, desde o dia em que fez perecer o pérfido Egisto, o assassino de seu ilustre pai. Também tu, amigo belo e esbelto, como te vejo, sê corajoso, para que teus descendentes mais remotos te louvem. Quanto a mim, vou retornar ao meu navio ligeiro, para junto de meus companheiros, que devem estar impacientes de tanto esperar por mim. Pense em minhas palavras, medite sobre meus conselhos. O prudente Telêmaco volveu-lhe: hóspede, o afeto inspira teus conselhos, como de um pai a um filho. Jamais os esquecerei. Mas espera um pouco. Estás assim tão apressado? Depois de teres tomado banho e reconfortado teu coração, voltarás para o navio de ânimo alegre, levantado de um presente magnífico, precioso, que guardarás como recordação de mim, qual que os hospedeiros costumam dar aos hóspedes amigos que recebem em sua casa? Atena, a deusa de olhos brilhantes, replicou-lhe: não me detenhas por mais tempo. Tenho pressa em partir. O presente que teu coração te impele a me oferecer, dá-lo-ás no regresso, para que eu o leve para casa. Escolhe o bem valioso, tal que te torne digno de receber de mim outro de igual valia. Tendo assim falado, Atena, de olhos brilhantes, ergueu o voo para o alto, como ave, e desapareceu no espaço. Depositara ela no coração de Telêmaco decisão e ousadia, reavivando-lhe, além disso, a lembrança de seu pai. Entretanto, a refletir, ele ficou surpreso de pasmo, compreendendo que o hóspede era um deus. Imediatamente voltou para junto dos pretendentes, andando como um deus. Bom, por hoje nós vamos parar por aqui. Próximo vídeo continuaremos, esse é apenas o dia 1. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Mostre para alguém que você acha que vai gostar. Para alguém que está precisando ler, mas está sem tempo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.